Coachcast, seu conteúdo número 1 de marketing e gestão na web. Seja bem-vindo a mais um Coachcast, seu conteúdo número 1 de marketing e gestão na web. Hoje, de novo, reincidência, inclusive reincidência nessa mesma temporada, Jorge Bife. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado pelo convite, estamos aí, né? Mais uma vez, Jorge Bife, que foi o episódio mais ouvido em 2024. O episódio lá da terceira temporada, né, Jorge? Exatamente. Foi uma surpresa legal ali no Spotify. Voltou aqui, você que provavelmente já nos acompanha, foi aí o episódio teaser de abertura dessa quinta temporada, falando um pouquinho de NRF. Vamos voltar um pouquinho na dose hoje, vamos falar de NRF, vamos falar de tecnologia, vamos falar de comportamento do consumidor, vamos falar de varejo, vamos falar do que está acontecendo no mundo real, Brasil, Estados Unidos, China, mundo afora, mundo adentro, né? Como funcionam esses ratinhos de laboratório chamados consumidores, que a gente tanto adora. E falando de futuro, falando de tendências, de mega tendências, eu vou fazer o merchan aqui, para que você que já me conhece e você que está chegando agora, Entre Drones e Dinossauros 2, já disponível, lançado no dia 20 de fevereiro de 2025, disponível na loja.demasters.com.br. Segue aqui embaixo, tem um link, você vai acessar a loja e poder adquirir o seu exemplar do segundo volume dessa obra, que é parte de uma trilogia, né, numa coletânea de autores, onde a gente, audaciosamente, a gente tenta fazer um estudo de futuro e como melhor seguir de forma competitiva por esse futuro. No primeiro a gente falou de ambidestria da gestão, né, como se preparar para o futuro da sua empresa, da sua carreira, do seu negócio e continuar batendo a meta no mês, né? E no segundo a gente pega carona com as mega tendências. Qual é a mega tendência do seu setor, do seu mercado, que pode te levar mais rapidamente para uma posição de alta competitividade num cenário futuro, tomar a decisão de forma antecipada para competir hoje no seu amanhã. Confuso? Curioso? Complexo? Fácil? Vale a leitura. Fica aqui. Eu já vou deixar de presente para o meu amigo, para o meu convidado, essa obra aqui, que tem tudo a ver com o que a gente vai falar aqui. Tem uma sessão aí voltada para perfil de consumidores, né? Então, quando a gente fala de comunicação, fala de marketing, fala de comportamento, né? Então, cerca de 1/3 do livro é voltado para isso. E aí depois a gente tem outras linhas de estratégia, liderança e tudo mais, né? Mas vamos falar aqui, Jorge, vamos falar de varejo, vamos falar de NRF, vamos falar de como será esse futuro, que não é tão distante, né? Parcialmente a gente pode dizer que o futuro chegou. A gente pode dizer isso hoje, né? Do varejo, essa situação de a gente projetar tendências, projetar futuro. Há muito tempo atrás, o futuro é lá na frente, mas ele está chegando muito mais rápido do que a gente imagina hoje, né? Uhum. Então o futuro ele vem, as tecnologias elas evoluem ano a ano num tempo muito menor. Né? Essa é uma característica da questão da inovação. Muito mais acelerado, né? Muito mais acelerado. O conteúdo ele é muito mais fácil para a gente, né? Então hoje a gente pode dizer que, sei lá, César, no tempo deles, lá em Roma, tinha uma quantidade de informações na cabeça muito grande. Hoje, se bobear uma criança de 12 anos com o celular na mão, tem mais informação do que ele tinha naquela época. Sim. Então, estamos falando de tempos diferentes, mas o quanto evoluiu isso ao longo do tempo, né? Então, uma edição, uma publicação que nem essa, né? A outra, a 1 e a 2, que traz essa situação do ambiente competitivo e da competitividade entre as operações, os negócios, ajuda a mudar o jogo, ajuda a pessoa a se posicionar e cada vez mais entender um pouco mais o seu próximo passo, né? Eu acho que é bem importante isso. Legal, mas vamos começar do começo, né? Então você que já acompanhou o episódio do Jorge Bife, seja lá na terceira temporada, seja na abertura dessa quinta temporada aqui, Jorge Bife veio direto da América para contar aqui na mesa do Coachcast sobre, primeiro de tudo, Jorge, o que aconteceu em janeiro de 2025 em Nova York? E qual foi o grande diferencial, né, o game change dessa edição em relação às demais? Bom, vamos lá. NRF, a gente fazer um briefing rapidinho do que é, né? Chama, na verdade, Big Show da NRF. Uhum. NRF seria a irmã da nossa CNC, perfeito, que é a FEComércio, né? Confederação Nacional do Comércio, FEComércio nos estados, né? E ela tem um Big Show, que é esse evento que acontece em Nova York, na 13ª edição, se não me engano, esse ano. 14ª? Quarta. Terceira ou quarta. É uma conta difícil, o número já está grande. 100 e poucas edições. Ela acontecia antes no hotel, o Waldorf Astoria, lá muito tempo atrás, mudou para o Javits. Cada ano que passa ela fica maior,
mais palestrantes, mais conteúdo, mais expositores. E esse ano ela trouxe muitas informações novas, algumas já do nosso uso, mas ela trouxe bastante a situação da aplicabilidade das tecnologias, que é o game changer que eles falam, né? Então, ela trouxe muita situação do uso do IA. E o uso do IA está tão avançado que a gente muitas vezes nem tem noção. Então a gente teve diversas palestras interessantes aí que a gente fala um pouquinho mais na frente sobre isso, trazendo realmente a aplicabilidade. Não estou falando do ChatGPT que todo mundo usa em casa para mandar um e-mail. Isso já hoje. é notícia velha. Isso já é notícia velha, né? Inclusive tem gente dizendo aí que está emburrecendo a população por causa disso, né? Porque você não escreve mais, você copia, joga os bullets, né? Os importantes que você quer lá no ChatGPT, ele escreve para você. Então assim, isso daí é nada dentro da inteligência, né? Então aí que a gente entra em alguns pontos que esse evento traz, né? Não só o uso das tecnologias, a demonstração de novas tecnologias, mas como a aplicação real dela nos negócios. Então a gente tem expositores mostrando soluções aplicáveis, nós temos palestras onde executivos do segmento, né? Estamos falando aí de praticamente 200 executivos de alto nível expondo, né, soluções, aplicações realizadas em seus negócios, como laboratórios, como aplicações reais ou como tendências, né? Tanto faz, a gente começa a ver um pouquinho de tudo. Então é muito interessante. Esse evento é um evento que todo mundo que é do varejo, na minha opinião, tem que ir. Porque em Nova York, né, na NRF, nem tudo que acontece nessa feira, nesse evento, vem para o Brasil. Isso é fato. Você vai lá, mas nem tudo vem. É grande vitrine, o grande laboratório. Vitrine. Mas eu posso te afirmar que tudo que veio para o Brasil passou por lá. Perfeito. Isso é uma regra, entendeu? Então, se você é do varejo, é do segmento, vale a pena ir. Por quê? Qual que é o motivo? Esse é o motivo, é o meu jeito, né? A gente vai para movimentar. Né? A função BIF num evento desse é justamente essa, tirar você da zona de conforto. Então, cutucar, botar as situações, expor o que está acontecendo, para que você tire proveito daquilo ali. Muitas vezes, né, o meu negócio é alimentação. O que eu estou fazendo numa feira de varejo que tem de tudo, inclusive, esse ano lá tinha o robô da pizza, tinha o robô da comida, inclusive a pizza no robozinho lá era de graça, né? Você simplesmente pedia a pizza, esperava e pegava a pizza e comia. Então, o evento inteiro com isso disponível, mostrando soluções. Inviável, cara, o que eu posso dizer daquela solução, completamente viável para qualquer operação no Brasil. Num ambiente que você tem um alto giro, uma grande concentração de pessoas, vai ter que colocar um exército de pessoas atrás do balcão preparando, né? Atendendo. E você está automatizando para poder fazer uma entrega. Exatamente. E escoar a produtividade. Né? E assim, o que parece intangível lá muitas vezes se transforma em tangível. Obviamente que a gente tem um filtro Brasil, né? Nome bonito é tropicalizar a ideia, né? A gente tem um filtro para isso, mas ali traz muitas opções. Então, né, falando o que é o modelo, é isso. Todo mundo tem que ir para um lugar desse, ser impactado pelas ideias, por tudo que está acontecendo. Todo ano acontece. Será que tem novidade para todo ano? Tem, pior que tem. Tinha anos que eu falo, não, ano que vem vai ser igual, de vez em quando tem uma mudança. De vez em quando a mudança é sutil, mas o sutil com grandes efeitos. É impactante. Né? É impactante. Muito legal. E o que a gente gosta de falar, a gente fala muito aqui no bastidor, né, Bife? Na prática, a teoria é outra. Quando a gente fala dessa tropicalização, principalmente quando a gente fala do pequeno e médio varejista, que às vezes olha isso como uma coisa muito distante, uma outra realidade, é quase que um sci-fi do seu mercado, né? Como esses conceitos podem funcionar na prática para quem é pequeno? Que às vezes não tem uma condição, um fôlego financeiro de investimento tão alto. Talvez é o que eu falo do CRM, né? O melhor CRM não é o melhor software mais robusto do mercado. É onde você consegue gerir as informações. E se é no caderno e funciona, é compatível com mercearia, com o boteco, né? Sim. Como traduzir isso e como colocar isso na realidade do pequeno e do médio? Essa é uma pergunta bem interessante. Ela tem uma série de linhas de raciocínio para isso, né?
o pequeno, a gente como brasileiro tem a síndrome do vira-lata, né? Do underdog. Coitadinho, isso aqui não é para mim. Isso aqui não é para mim. Então, assim, tem no próprio evento, né? A gente aproveita o evento, quando a gente faz uma NRF, para fazer visitas paralelas, né? Para realmente ver o que estão colocando lá na exposição, né? No evento e na vida real aplicada. Então a gente tenta fazer alguns contextos para isso. Eu gosto de usar muito o exemplo da Starbucks Roast Reserve, né? Que é uma operação interessante da Starbucks. Tem uma história por trás, a gente entra na história aqui que ela é um pouquinho comprida, mas a Starbucks Roast Reserve aconteceu por acaso, né? Por uma necessidade e virou um sucesso. E daí você tem uma operação chamada Devotion Café, que é da Colômbia. Que concorre em termos iguais. A Devotion é um grãozinho de areia perto de uma Starbucks. E tem soluções muito parecidas, tem consumo, e a gente leva eles para ver isso aí. Então todo mundo acaba vendo, poxa, mas eu pequenininho, com um cafezinho, poderia fazer isso? Não estou falando de você fazer um shop de café tradicional como a gente tem milhares aqui no Brasil, né? A gente já teve, né, o momento iogurte, o momento hamburgueria, o momento barbearia, agora está no momento cafeteria, né? E vai passando momentos aí. Não estou dizendo que o negócio é inviável, não é isso, mas são momentos, daí o negócio cresce, daí depois dá uma ajustada. Ajusta, os que acertaram a mão permanecem, os restantes... Por N motivos, né? De vez em quando é um problema de escolher o ponto errado e assim por diante, né? Até em demanda, que muitas vezes você tem uma demanda maior naquele hype, mas perdeu a novidade e uma quantidade menor de consumidores permanece consumindo. Exatamente, essa é a linha. Então, eu não estou falando desse modelo de café tradicional, tal, que não tradicional, esse café gourmetizado aí, café gelado, tal. Estou falando de um café diferenciado, né? Então, a Devotion traz diferenciais para o consumidor. O maior diferencial dela em relação a qualquer outro é que ela coloca o café em 10 dias na tua xícara. Do pé de café na tua xícara em 10 dias. E dentro da operação eles fazem a torrefação. Então o café é colhido, ele é exportado da Colômbia para os Estados Unidos. Ele é feita a torrefação dentro da loja, tem uma estrutura de torrefação igual tem na Starbucks Roast Reserve. Sim. E ele está na tua xícara, então são 3 dias de transporte e 7 dias de torrefação, preparação e tal, para estar no teu café. Legal. Dentro para você tomar. Então isso é um diferencial enorme. Nós temos isso aqui dentro de casa. E ninguém fala isso. Ninguém fala isso. Nenhuma cafeteria. O tamanho do mercado brasileiro de café, né? O que está faltando? Inspiração? Talvez seja isso. Será que ninguém nunca viu? É uma ideia tão difícil de fazer? Não é. E assim como outros produtos, né? A gente tem o vinho aqui, que pode ter, a gente tem até as regiões, né? Que você tem as regiões específicas de determinados produtos, né? Como se fosse o DOC, né? A gente tem toda essa certificação, inclusive suportada por Embrapa, suportada por Sebrae e outras instituições que fazem isso, como inspiração. Então, assim, o pequeno, numa visita dessa, tem diversas inspirações, sabe? Seja ela qual for. A questão de tropicalizar é justamente o que eu estou falando. Se é que a gente não tem como fazer isso, tem. De vez em quando só falta ideia, né? O que me falta é o charme, né? Como você brinca, né? Sim. Então, só falta ideia. E daí muita gente traz a ideia de lá e aplica. Eu já vi muitas visitas, muitas pessoas que tiveram comigo, justamente nessa NRF, em projetos que a gente desenvolveu, trazendo ideias diferenciadas e tendo sucesso aqui. E realmente aplicando. É viável para qualquer tamanho de negócio. Seja ele pequenininho, seja ele monstruoso ou grande. É viável para todo mundo. Né? Na questão de ser criativo e competente no adaptar, no ajustar ao seu negócio. Ao que faça sentido para você, para o seu mercado, para o seu consumidor. Né? Exatamente. De vez em quando eu trago a ideia do café, mas eu aplico no cookie. Eu aplico na loja de... É ser o Duchamp do mercado. Né? Tira o mictório do banheiro, coloca na galeria. Eu vou pegar a ideia A gente fala tanto isso de uma forma sem sentir, sem perceber, né? Quando você tem aquela referência, olha, fulano de tal tem um negócio que ele é o Uber de tal mercado. Ele é o Tinder de tal... Né? O Tinder da educação, a gente estava falando do amigo comum aqui. A gente tem o iFood, não sei do que. Ou seja, você está usando um modelo de negócio que não é novidade, né? O intermediador que faz a conexão de A com B. De um lado você tem a velha demanda latente com uma oferta ociosa. Sim. O modelo mesmo.
Você está colocando isso para mobilidade, você está colocando isso para comida, você está colocando isso para relacionamento, você está colocando isso para educação, você está colocando isso para manicure, até para goleiro tem. Sim, é verdade. Momento de revelação aqui, gente. Eu era goleiro desde a época de escola, de pequenininho. E, Bife, você não acredita, eu me aposentei no auge da carreira. Sabe qual é o auge da carreira de um goleiro amador? É quando os amigos pagam para você ir jogar futebol com eles. Porque ninguém quer jogar no gol. Ninguém quer ser goleiro. Não, chama o Conde, que o Conde é goleiro, a gente paga o seu. E um dia eu fui jogar com os amigos e tal, o pessoal que entrou depois na quadra de sintético. Ô, goleiro, fica aí, a gente paga a tua. Falei, posso tomar uma cerveja com os amigos antes, depois eu volto? Né? Ou seja, eu era contratado para jogar, claro, de uma forma muito informal. E hoje você tem o aplicativo, né, que é o quê? É o Uber dos goleiros. Né? O pessoal está ganhando dinheiro aí, tem goleiro que está se profissionalizando coloca disponível quando pode jogar, cidade, local. Ou seja, é pegar a ideia, como você falou, se inspirar nela e como eu traduzo, como eu aplico isso para a minha realidade, para o meu mercado. E aí é um assunto interessante para a gente entrar aqui, que é tema dessa temporada também, que é a geração de valor. Tanto a geração de valor, mas principalmente a percepção de valor por quem compra, pelo shopper, pelo consumidor, pelo cliente, né? Como que eu consigo aplicar isso de uma maneira que seja perceptível como algo que vale o meu dinheiro, que vale o meu tempo, vale a minha preferência, até mesmo talvez, quem sabe, se você fizer jus, a minha fidelidade. Exatamente. A percepção de valor, ela é vamos dizer, um construto muito complexo, né? Porque o valor, ele depende muito do seu uso, ele depende de uma série de situações. Não vamos entrar na questão conceitual do processo. Mas para quem está nos escutando, né, e nos assistindo, como eu crio essa sensação de valor, essa percepção de valor ao longo da minha experiência de compra? Então, o que a gente falava em compra no passado, vamos voltar 10, 12 anos atrás, 15 anos atrás, compra de um produto. No meio desse caminho virou experiência de compra, né? Sim. Então, né, Customer Experience, né, que é o CX que a gente usa muito hoje, né? Então, essa experiência, ela passou a jogar valor, né? E a gente passou por uma evolução no processo, inclusive por nossa própria culpa. A gente tem um senso de urgência muito alto hoje. Então, é muito difícil eu trazer a experiência de compra digital para a física. Por quê? Por nossa culpa. Bicho, você está doido? O que você está dizendo? A gente tem a nossa expectativa aí numa pizzaria, pedir pelo aplicativo, igual você pede nos aplicativos de comida, né? E ver o caminho do garçom da cozinha até a sua mesa, né? Vai me notificando, né? Poxa, em que estágio está? Que é o mesmo processo que a gente tem na compra online. Do Uber, do iFood, ou do Uber Eats, aqui não tem, né? Mas Grubhub e outros, né, DoorDash, que a gente tem fora do Brasil. Essa experiência nos trouxe um senso muito diferente de experiência de compra. Isso evoluiu ao longo do tempo. Nós estamos falando de 10 anos para cá, a experiência de compra é completamente outra. E você continua vendendo, né, roupa, blusinha no balcão da sua loja do varejo tradicional. Isso está muito longe com a experiência que o teu cérebro entendeu como sendo valor. Porque vale um parênteses aqui, né? O consumidor, ele experimentou o digital, ele conheceu, se encantou com aquela experiência, com aquela informação, com aquele acompanhamento, com todos aqueles elementos, e de repente ele vem para o físico, para o tradicional, onde não tem isso. Nunca teve. Sim. Mas a sensação agora é que, puxa, está defasado, está faltando algo, porque na experiência digital eu tenho. Esse construto, ele mudou, né? Então, é um tema que eu estou estudando, inclusive, no meu doutorado, né? Que se chama Sales Enablement. É como eu engajo, como eu potencializo minha venda e ele está conectado a alguns pontos. Um deles é a tecnologia, né? Que traz toda essa experiência, como eu estava falando, né? Se você cada vez mais tem que motivar a tua equipe de vendas, dar estrutura para a tua equipe de vendas, para que ela entregue para o consumidor a mesma experiência que você tem do digital. E isso é um desafio muito grande, porque a expectativa que eu tenho, a hora que eu vou comprar uma blusa, gostei da tua camisa, cara, legal, gostei desse modelo, eu queria preta. O cara, vou ver, a experiência caiu. Como você não sabe? Eu tenho que esperar
e talvez você não tenha. A expectativa do cara no provador é ele olhar para você e apertar num botão no teu nariz, né? E aquilo ali mudar a cor da camisa. A expectativa dele é essa. E é engraçado. Se você analisar você mesmo hoje fazendo uma compra, você tem essa sensação. Né? Você tem um senso de urgência absurdo, o que transformou a gente em verdadeiras panelas de pressão na questão de experiência. Para eu achar bom e ruim é muito rápido. Mas olha que curioso e como é complexo de fato essa percepção de valor. Porque, como você falou, uma das dimensões desse construto é justamente o motivacional, a situação de compra. Tem momentos que eu quero justamente o contrário. Eu continuo sendo eu. Eu continuo estando na loja de roupa, continuo estando no restaurante. Ou seja, a categoria de compra é a mesma. Mas se no momento eu estou acelerado, com pressa, eu quero saber a cor da camisa, se tem, se não tem, quero comprar sem experimentar, comprar, levar embora, tem horas que eu quero viver a jornada. Eu quero curtir a loja, eu quero passar mais tempo lá dentro, eu quero conversar com o vendedor que entende daquele produto. Tem um caso muito bacana da Barnes & Noble, né? Quando o fundo inglês comprou e estava caindo. Era o vilão que matava a livraria do bairro e que se tornou vítima da Amazon e por décadas foi perdendo o mercado e já faz 1 ano e meio para 2 que está abrindo loja, está crescendo. Por quê? Hoje o americano vai na Barnes & Noble conversar com o livreiro, com o atendente que está lá, que conhece muito das obras e que vai fazer sugestões que não estão no hype. Né? Eu lembro que tem um depoimento, uma entrevista com o pessoal contando assim que uma das primeiras mudanças quando houve a compra cancela a verba de promoção, de trade, que as editoras pagam para exibir aquelas obras principais do momento. Por quê? Porque se eu vou exibir o mesmo produto que está em todas as livrarias, o cliente já sabe onde tem, vai comprar na Amazon, em qualquer outro lugar. Agora, o livro que está na Amazon, mas ninguém conhece, eu tenho. E esse eu vou divulgar conforme a região, conforme o perfil de público. E quem conhece isso é o atendente, é o livreiro daquela unidade. Quando a gente vai no restaurante, às vezes é um fast food correndo entre uma reunião e outra. E às vezes eu quero passar 2 horas e meia curtindo aquela experiência bem acompanhado. E aí como é que a gente padroniza isso, Bife? É difícil. E a história daí volta um pouco na história lá do que a gente estava falando, por exemplo, da Starbucks Roast Reserve, que é um modelo feito para você gastar tempo. Para você curtir a visita, para você ter uma experiência diferenciada. Pegar o café e levar. Pegar o café e... Tanto que onde ali em Nova York que a gente visita, do outro lado da rua tem uma Starbucks. Você quer pegar e levar? Leva. Inclusive nos Estados Unidos está uma demanda por operacionais, ou seja, atividades operacionais, atendente de caixa, pessoal que limpa... Tem Starbucks, falta uma obra. Tem Starbucks está com as cadeiras levantadas para que você nem sente lá dentro. Tipo, pega e vaza mesmo. Vai tomar teu café na rua. E Roast Reserve é completamente diferente. Como você bem colocou, exatamente isso. É curtir a experiência. Eu tomar um café diferenciado, eu ter uma patisserie diferenciada, porque eu sente... Até a forma dos bancos é meio sofazinho. Para que eu curta, para que eu use o tempo. Eu aproveite aquele tempo. Então, é um diferencial que muda. Então, você tem o 880, né? O cara que quer praticidade, agilidade, né? Daí você tem as integrações, que é o que a gente vê muito lá, né? Você pedir pelo aplicativo, entrar na loja e já pegar no balcão o teu produto. Solução de quase 10 anos no mercado americano. Sim. Não faz nem 2 anos que a gente começou a ver 2016, aqui. 2016, Amazon Go, lembra? Seattle, 2016. Isso aí, 2016. E agora tem um monte... Tem aqui em Curitiba, gente. Tá aqui. República Argentina, né? Não lembro o número aqui no Água Verde. A gente tem uma Amazon Go, né? Com varejista local. Diga-se de passagem, com a tecnologia mais avançada que é da Toshiba. Inclusive a gente visita lá a tecnologia da Toshiba que tem exposta lá na NRF para mostrar, e eles falam, né, que no Brasil tem algumas operações e citam essa operação que a gente tem aqui na República Argentina, que é uma 100% autônoma, que não passou por aquele projeto da Amazon que tinha 200 indianos atrás para fazer operação. Né? Hoje não é mais assim, mas já foi, né? Mas são modelos, né? Isso aí é um modelo rápido, prático, resolve. E outro modelo de consumo. Aí voltando naquela interação. Qual é a experiência de consumo? Como é que eu vou olhar para sua cara e entender o que você quer quando você entra na minha loja? É difícil, né? E olha que curioso, é a mesma dor que o Google
vou falar que ainda tem, mas já foi maior no passado e hoje eles estão um pouco mais competentes nessa entrega. De entender quando o Jorge Bife abre o navegador e escreve lá São Paulo. Você está procurando o Santo, você está procurando o time de futebol, você quer saber sobre a cidade, sobre o estado, é a mesma palavra. Mas como que eu consigo me antecipar e entregar algo que seja relevante para você? Sim, Quem viveu a época do Cadeia, do Yahoo e Alta Vista, né? Alta Vista. Alta Vista era o melhor, né? Era melhor, né? A gente escolhia o navegador pela entrega. O Google resolveu, porque, poxa, ele começou a entender muito melhor que todo mundo o que tinha que entregar, com indexação, com perfil de navegação, histórico e tudo mais. É a mesma coisa, entra na loja pela primeira vez. Quem é você? O que você quer? Você quer rápido ou você quer devagar? E aí o bacana é quando a gente vê lá há alguns anos a Sephora, né? Sephora, colocando a cestinha vermelha e preta. Você quer ser atendido? Você quer fazer sua compra sozinha? Na dúvida, pergunta para o cliente, pede esse indicador. E quando você vai para Brusque, sede da Van, cara, tá lá o carrinho verde e o carrinho azul. Ou seja, a Van, gente, está usando a tecnologia que foi apresentada no NRF, no Big Show de alguns anos atrás, uma grande marca internacional, e está colocando em prática. E é pintar a cor do carrinho. Ou seja, a tecnologia não tem nada a ver com eletrônico, nada a ver com digital. É uma ferramenta de como você fazer algo com uma técnica. Né? É pintar a cor do carrinho, porque você sabe, aquele cliente, ele quer uma interação humana. Aquele, Deus o livre, passe longe. Porque é difícil você saber. Só que a gente tem que criar indicadores. Seja com histórico, com reconhecimento facial, com a cor do carrinho, com a cor da cestinha, né? Você veio hoje acelerado ou você veio para curtir? É a tua experiência, a tua expectativa tem uma relação muito próxima com a tua experiência, né? E com o valor que você vai gerar. Então, esse match, como você bem colocou, óbvio, usando, por exemplo, a cestinha, é uma opção. E outros formas que se tem hoje. A gente viu tecnologia de reconhecimento facial, de tipo de interação, uma tecnologia brilhante. A gente viu, ano passado, a gente viu uma tecnologia... Era israelense que fazia toda a contagem, né? Isso já existe por câmera, zona quente, zona fria, sim, tal. Fluxo, tudo mais. E hoje já tem a opção assim, de eu ver tempo de engajamento. Então o cara entrou, quanto tempo levou, né? O cliente entrou, quanto tempo levou para algum funcionário interagir com ele. Se isso foi positivo ou se foi negativo. Qual foi o tempo de interação? Ele mede, né, na questão da reconhecimento facial, alguns pontos que dizem se foi positivo ou negativo. Então, assim, entra em dinâmicas hoje que a gente, né, como é o pessoal vendendo íris, aquela história, né? Entra em assuntos que a gente começa a pensar o quanto ético é isso, né? Sim. Mas, né, não entrando nessa polêmica, já tem situações que a gente consegue fazer pelo menos alguns insights com relação a isso. A gente sai do achismo, a gente sai da certeza plena, a gente sai da ideia do dono, porque o cliente mais tempo na loja é bom ou é ruim? Depende. Não, mas mais tempo na loja, ele está suscetível a comprar mais coisas. Às vezes não, às vezes ele está tumultuando, ele está circulando, está ocupando espaço e compra muito pouco. Sim. Como que eu entendo isso? A hora que eu começo a medir dados. Olha, ele foi nessa área da loja, nesse departamento, ficou 5 minutos a mais do que a média das pessoas que ficam lá, mas quando ele chegou no checkout, ele comprou 25% a mais. Olha, ele ficou 10 minutos a mais nessa área da loja aqui, quando ele chegou no checkout, ele comprou 10% a menos, ou ele nem chegou no checkout. Ou seja, você começa a entender de forma clusterizada departamento, perfil de consumidor, loja, localidade, tempo, né, sazonalidade de calendário. Aí você fala, poxa, mas isso é sobre humano, Bife. É onde entra a IA. Sim. É onde entra a aplicação de fato da IA, trazendo isso de forma antecipada para, olha, a melhor situação para esse cliente é fazer uma intervenção, é fazer um estímulo. Entra o retail media e coloca o anúncio voltado para aquele cliente naquela região da loja. Esse foi um assunto muito usado esse ano, né? O Game Changer justamente trouxe essa aplicação, como você bem colocou, da IA, né? Não só no retail media, mas com esses reconhecimentos. Então ele entrou, está no corredor de shampoo feminino, é um homem. O que ele está?
ele está comprando um shampoo que não é para ele, com certeza, né? Porque se ele está no corredor errado. Se for eu e você, então... Então, assim, provavelmente ele está buscando um shampoo para alguém, ele não tem ideia do que ele está comprando. Atende ele. Quem que faz isso? Como você falou, o IA vai ler e vai dizer, botar um red flag naquela situação. Compra assistida, precisa de ajuda. Precisa de ajuda. Ou vou usar um retail media para... Ou ele está no corredor certo, ele quer um shampoo masculino, né? Nosso caso, queda de cabelo, tentar segurar o resto que sobrou. E beleza, como é que eu vou vender para ele? Olha a complexidade. Oferece a Gillette, oferece o tratamento capilar. Né? Eu quero a Gillette. O Bife talvez queira o tratamento salvar capilar. Um pouco. Mas são 2 carecas, Sim. mais ou menos na mesma faixa etária. Como é que eu identifico isso? Eu preciso ter dados, eu preciso ter volume de dados, eu preciso trabalhar com Big Data, né? Eu preciso ter massa. Eu clusterizo, né? Eu vou ter que identificar você diferente de mim. E a gente é tão parecido? Por N opções. Então eu diferencio, mas e como é que eu faço um computador entender quem é? Aí, de novo, é ela que vai entender. Parametrizada para isso, ela vai fazer alguns pontos de check, né? Cabelo, cor de olho, cor de roupa, estilo. A inteligência lê tudo, a gente já sabe que ela faz isso, né? Então, você consegue levar para essa linha, né? O CEO da CIA, né, falando justamente sobre isso. Hoje eles usam inteligência artificial na questão de reposição de loja. Tá? À medida que vai vendendo, saindo, ele já compara estoque com a venda, já começa a entender se vai ter quebra ou não de produto, quebra de grade. Se tiver quebra de grade, ele já automatiza um pedido para evitar quebra de grade. Sim. Inclusive, eles estão implantando em algumas CIAs no provador para repor na exposição antes da quebra. Porque se eu estou com muito produto do, sei lá, vestido preto indo para prova, vai faltar na área de venda. Vai faltar na área de vendas, talvez eu não esteja vendendo. Então, repõe. Então, eles estão... Mas isso é inteligência artificial pura. Quando ele fala isso, todo mundo assim, nossa, não sabia que dá para usar para isso. É engraçado isso, né? Na palestra dele, eu estava escutando, eu já tinha pensado em situações, mas assim, não sabia que estava sendo aplicado a este nível. Mas é extremamente interessante ver ele usando isso. É uma tecnologia absurda para um pequeno negócio? Não é, gente. Hoje é muito mais acessível do que a gente imagina. APIs, né? Você tem diversas situações para usar isso daí. Nós temos uma empresa em Cianorte, no estado do Paraná aqui, né, que tem um software de gestão de loja de varejo, de roupas, e tem, do mesmo grupo, uma operação de GPT, ou conectada não só com GPT, mas conectada com Sonnet e outras inteligências, que já está num projeto de criação de fazer isso aí. Então, assim, caríssimo? Não. O foco deles é PME, é pequeno e médio negócio. Vai ser um negócio assim que você vai pagar, sei lá, R$100 por mês para ter inteligência artificial aplicada no teu RP. Quem faz isso? A CIA. Quanto ela gastou, não sei, mas você vai ter para o teu pequeno negócio. Sim. São soluções que existem, né, estão viáveis. Né? Esse grupo estava com a gente, inclusive, né, em alguns eventos Sebrae que a gente fez, NRF, Web Summit e tal, e eles trouxeram isso para o negócio deles. Está sendo criado, já desenvolvido para isso aí. Solução extremamente inteligente, né? Não, sensacional. É aplicação prática, né? Não necessariamente precisa ser difícil, não necessariamente precisa ser caro. Talvez precise ser complexo, porque atrás de toda solução simplificada existe uma complexidade. E essa complexidade é de responsabilidade de quem está vendendo, para que você possa oferecer uma melhor experiência de compra. Mas o meu custo na loja física é diferente da internet, porque vai sair do CD. Amigo, o problema é seu. Eu só quero comprar. Mas eu estou acostumado a comprar nesse preço na internet. Como é que vou pagar mais caro na loja? Então, ok, aqui da loja eu vou comprar no site. Inclusive do concorrente. Sim. Ou seja, a loja precisa resolver esses problemas e é complexo, porque aquela loja muitas vezes é um franqueado, tem um estoque próprio, tem uma logística diferenciada. Mas como que eu equalizo essa conta para que seja interessante no modelo de negócio para os envolvidos e eu não gere um atrito na percepção de valor do cliente? Isso aí. Essa criação de valor, como a gente estava falando lá, hoje ela passa a ser muito complexa. Mas ela não é impossível de ser atingida.
Então, assim, você tem que ir matando as complexidades, né? Então, o senso de urgência, a disponibilização, a facilidade, a experiência de consumo, né? Que seja proveitosa. Isso tem que ser medido, né? Ele passa a ser um Big Data seu. Se você não faz isso, está atrasado. Olha que interessante. O Jorge não sabe ainda, capítulo 8 aqui, Jorge, fala sobre centralidade humana, né, como uma forma de um novo alvorecer da humanidade. Porque o discurso bonito de colocar o ser humano, colocar o cliente, eu vou além do cliente, né, o colaborador, a investidora, é tudo as pessoas que estão em volta do negócio, no centro da estratégia, ela é essencial para um futuro mais competitivo. Por quê? Porque a exigência do consumidor está aumentando, porque a exigência do colaborador está mudando, a cultura da empresa é muito importante, uma série de fatores. Só que na prática, como é que eu saio do discurso bonito, saio do slide colorido e venho para a operação? E aquela máxima, né? A melhor estratégia ela não vai funcionar se ela não for bem operacionalizada. Eu tenho que ter excelência na operação. E não adianta eu ter o planejamento estratégico, vamos colocar o cliente no centro da estratégia, no dia a dia eu estou no mesmo modelo de negócio. Eu vou dar um exemplo para vocês, né? Uma academia. Quando você utiliza a academia, faz plano, assinatura e tudo mais. O modelo de negócio, eu vejo hoje a academia muito parecido com o modelo que era das locadoras. Onde o cliente não está no centro, não está nem perto, ele está fora, totalmente fora, inclusive nem vai na academia. Então ele paga lá por 6 meses, 1 ano, ele vai por 2 meses e abandona. Isso economicamente é muito interessante para a academia. Ela pode continuar vendendo novas vagas com a mesma capacidade instalada. Assim como era muito interessante para a locadora cobrar uma diária do filme, do DVD, do VHS, sem locais de novo, né? Só que isso tem um fim, isso tem um limite. E a gente já começa a ver aí com alguns movimentos as academias partindo para uma necessidade, não é nem uma oferta de valor, uma necessidade de sobrevivência de uma plataforma de assinatura. Sim. Seja porque a empresa está colocando como benefício, seja porque você, cliente, está assinando um plano, que não importa a marca da academia, virou commodity para você, onde você está, em qual cidade você está, você tem aquele plano. Você paga por mês e você utiliza. Que é muito conveniente para o consumidor, mas não é tão conveniente para o modelo da academia, né? Porque ela para de brigar, todo mundo junto, e eu preciso de receita. Sim. Porque o cliente está indo embora. E aí o que vai acontecer? Você vai ter algumas grandes que vão se consolidar nesse modelo e a grande maioria vai minguar, né? Ou seja, são sinais de que alguns mercados estão evoluindo. E você vê ainda a academia fazendo plano bonitinho e tal. Se você tem um cliente no centro, você liga para o cliente, olha, você não veio há 2 semanas, você quer refazer o treino? Você quer que eu mande um exercício para você fazer em casa? Eu vou resolver o problema desse cliente, porque ele é meu cliente e eu estou comprometido com ele. A gente entende, poxa, que bom que ele não veio, ele está pagando e não está usando. Mas não é isso mais que vai funcionar, gente. As pessoas querem compromisso. Porque se eu cancelo hoje e vou fazer academia daqui 6 meses de novo, será que eu vou voltar para a mesma? Ou eu vou para qualquer outra de mercado? Será que eu não estrago algum cliente que quer ir por causa do... Né? Agora, se eu tenho um personal, eu tenho um atendimento, eu tenho um cuidado, um entendimento que, poxa, eu estou em viagem, eu preciso trancar por tanto tempo. A hora que eu volto para contratar de novo, onde eu sou fiel? Onde eu percebo o valor? Né? Então, essa é a minha provocação do capítulo 8 aqui, de como colocar essa estratégia na operação. Porque aí a percepção de valor acontece. Sim, a centralidade do cliente é um assunto que já foi tratado em NRF. Sim. Não é novidade, né? Não, estou falando uns 4, 5 anos atrás, se eu não me engano. Acho que foi bem 2 anos antes da pandemia ali, mais ou menos, né? Se falava muito disso, né? Que era o momento sobre isso, onde o cliente começou a ter um protagonismo muito maior. Eu não mais empurrava produto para ele, mas eu escutava ele um pouco mais. E encaixa muito bem, como você está falando, a questão das academias, né? Elas evoluíram muito ao longo do tempo, né? Ainda tem aquele modelo de empurrar um plano de 1 ano, porque se você não for, o problema é teu. Está aqui em contrato que você... Acabou de ser um problema que já não é mais cliente no centro, né? Eu acabei de pegar um problema que é meu de faturamento e joguei nas costas dos clientes, né? Terceirizou. Vira um problema, né?
E daí você tem alguns modelos de negócio que cresceram paralelo já trazendo essa solução. Nós temos um modelo, nos Estados Unidos tem a Planet Fitness. $10 por mês, cara. Se você pagar 25, você usa nos Estados Unidos inteiro. Onde tiver uma, você pode ir. Cara, $25, $10. É barato, se você for fazer uma conta. Sim. Pela estrutura que ele te oferece. E aqui a gente tem algumas soluções parecidas, né? Não iguais, mas muito parecidas, com custos razoáveis também. Mas que já traz esse benefício, ou seja, opa, temos alguma coisa muito parecida aqui, soluções. É uma criação nova? Não, copiar. Adaptação. Né? Ctrl+C, Ctrl+V, ajusta e vamos embora, entendeu? A gente tem um modelo aqui. E a gente tem academias no modelo tradicional ainda. Que de certa forma não traz essa experiência e não gera valor. Agora, como você falou, se eu tiver um valor, um personal, eu gerar valor para ele, ele paga com gosto. Se ele for cutucado para isso, se ele for acompanhado. E ele não cancela, ele tende a ter uma permanência muito maior. A mudança que a gente viu, eu sou de tecnologia, o Biff também interage muito nessa área, a mudança da venda do software para colocar o software como serviço, o famoso SaaS. Né? Poxa, mas eu posso vender por X mil reais, por tantos milhões, né? Aquela implantação, aquele projeto fantástico e tal, quando na verdade o cliente fala, não, eu quero pagar por assinatura. Puxa, mas você vai pagar bem menos, mas vai pagar por mês, por 10 anos. Né? Agora eu preciso reter o cliente. Para reter o cliente, o que eu tenho que fazer? Desenvolver minha área de CS. Vamos falar das siglas, né? A gente falou de CX, tem que ter o CS, que é o Customer Success. Ou seja, como eu garanto que o cliente tenha sucesso na sua jornada, porque ele continue utilizando o meu produto. Sim. É o sucesso do cliente da academia que parou de ir para a academia. Como que eu garanto que ele atinja seus objetivos? Às vezes não é só disponibilizar a esteira. Às vezes é um aplicativo, é um telefonema, é uma vídeo, né? Às vezes eu tenho que dar motivação para esse cara, né? Não é. Eu tenho que motivar ele, por quê? Porque é o que ele quer para atingir no resultado, né? E aí ele, poxa, eu vou ficar nessa empresa, porque essa empresa está compromissada com o meu objetivo. Você tem que pensar em outras soluções, né? Trazendo essa reflexão aí. Quantos compram uma esteira? Quem tem uma esteira em casa que serve de guarda-roupa, guarda-roupa, pendurador, secador de roupa, como é que é, suporte de samambaia, essas coisas. Todo mundo tem um parente, alguém que tem uma esteira dessa na sacada ou no canto da garagem lá, servindo para empilhar coisa. Por que ela não funcionou? Por N motivos, né? Daí você tem um modelo chamado Peloton. Você já ouviu falar? Um dos investidores é o Arnaud da Louis Vuitton, né? O grupo, né? Você compra a bicicleta, você de spinning, ou você compra a esteira, ela já vem com uma tela e você paga uma assinatura com aulas. Então tem a aula de corrida, tem a aula de não sei o que, de bicicleta, de spinning, subida de morro, tem a aula, como se você fosse para academia. Você tem uma aulinha ali. Você tem que entregar algo a mais do que o hardware. Você tem... ou você pode usar para yoga, eles têm yoga, você tem o tapete, daí um tapete de yoga, mas você paga uma assinatura na tua TV de casa, na tua sala de casa, você faz yoga no horário que você quiser, matricular naquelas turmas. Turma do mundo inteiro, ali ao mesmo tempo. Lembra dos VHS, escola de ginástica, né? Ou seja, é uma reciclagem constante, adaptada aos novos tempos, às novas situações, às novas percepções, né? E são modelos, de novo, aplicáveis à nossa realidade, dada a devida tropicalização, né? Que é a adaptação aos nossos costumes, nossa forma de pagar e assim por diante. E de novo, nós temos a síndrome de vira-lata. O que é? A gente tem soluções interessantes no mercado brasileiro, mas nunca se atém a essas soluções. Né? Vamos lá. Solução que a gente tem só aqui, que o mundo inteiro praticamente não tem. Pagar parcelado no cartão. Eu vi agora uma notícia, faz 1 ou 2 semanas, não sei se foi a Target, mas um varejista grande que estava oferecendo parcelamento em 4 vezes, como uma grande solução, porque para o americano isso é fora do mundo. Você vai parcelar lá no banco, mas o lojista sempre vende à vista, né? E aqui a gente tem, por questões culturais, econômicas e tudo mais, um outro sistema que isso já é terça-feira. Eu usei esse sistema morando lá nos Estados Unidos agora um tempo para entender como é que funciona, né? Então existe lá o Klarma, que é uma startup da Europa, a Catapult, a Firm, que é da Amazon, e tem uma outra lá que não me lembro o nome. Mas essas
são aplicativos, essas operações, né? Elas fazem só isso. Então, na hora que você for pagar, ele te oferece a opção. Você tem um crédito pré-aprovado lá. Nem lembro, tinha lá um crédito pré-aprovado de $500 na Catapulta, por exemplo. Para você comprar o que você quiser. Aí você compra e paga para eles parcelado. Né? Se for até um número X, não tem juro nenhum. Se for mais que isso, tem um pouco lá, mas daí é aquele juro americano, 10% ao ano, sim. E olha lá, né? Então, mas assim, mesmo assim compensa. Então eu fiz uns testes lá para ver como é que funcionava. Funciona, é bem interessante. Modelo igual ao nosso. Debita no teu cartão, você pode escolher o pagamento mensal, semanal. O americano gosta muito de semanal. Semanal também. Então tem o mensal, tem o semanal, tem o cada 3 meses. E se você quiser quitar num período lá, você tem um descontinho. Então, assim, o modelo que nós temos aqui faz 20 anos. Não tem na Europa, não tem nos Estados Unidos oficialmente. Tem essas paralelas que são soluções. E assim, nós temos aqui. O que é complexo para eles é moleza para nós. Nós vivemos na parcela do cartão. Eu lembro, eu estava em São Paulo num grande evento, trabalhando numa empresa de tecnologia. A gente tinha comprado uma startup portuguesa, a CEO da startup estava aqui com a gente participando. E eu conversando com o presidente da empresa aqui, falando de orçamento e tal, e fornecedor que tinha que pagar o boleto, coisa do financeiro e tal. E ela vira, o que é boleto? Aí eu resolvi a conversa, vamos ali tomar um café que eu vou te explicar o que é o Brasil. Mas por que você tem um título para pagar? Por que você não paga direto? Vamos ali tomar um café. Precisa de um tempinho para explicar para o europeu o que é o tal do boleto. Isso. O americano também não tem boleto, é tudo cheque. Mas e o cheque lá funciona muito bem porque o correio funciona muito bem, né? Então você recebe pagamento em cheque em casa, né? É uma outra cultura, um outro mecanismo, uma outra sociedade. Mas a gente que é professor, para encerrar aqui, teve uma experiência muito bacana que, falando sobre economia, mercado, moeda e tal, aí o aluno, professor, mas a gente podia ter, sei lá, um papel, uma cédula que fosse digital, que a gente pudesse escrever ali o valor que eu quero que ela tenha naquele momento, e depois ela pode ter outro. E aí, eu vou pagar aquela conta, em vez de ficar contando um monte de moeda, de cédula, aquela cédula tem aquele valor. Falei, parabéns, você acabou de inventar o cheque. Aí todo mundo deu risada, ele, nossa, é mesmo? Já existe? E está em desuso no Brasil. Né? Ou seja, a ideia é tão genial que já foi usada por muito tempo, mas hoje já está obsoleta. A garantia de pagamento, tal, todo o processo, né? O cartão de crédito também tem essa opção, né? Que você usa um crédito ou débito, tanto faz, né? E é um negócio extremamente difundido fora, né? Hoje, há um tempo atrás não se tinha muito. Tem alguns países ainda, a Alemanha, por exemplo, é uma que ainda está no modelo papel, tem usa muito a cédula, o dinheiro em si, alguns outros países. Mas o modelo americano, basicamente, hoje roda em cima de cartão. O Brasil também tá fazendo forte. Está numa linha, assim, você tem um desuso muito grande do dinheiro. Com a entrada do Pix também, né? Sim, então deu uma pegada muito interessante. Mas outro modelo, nós temos o Pix, que é uma evolução em pagamento, né? Que são soluções nossas, locais, que funcionam muito bem. Você não tem um Pix nos Estados Unidos, você tem um Wire, que é muito parecido, leva 24 horas para ir, custa $25 para mandar na maioria dos bancos. Você não usa no dia a dia, de forma corriqueira, como a gente faz o Pix. É para não usar, né? Então, sim, é um transtorno, não quer que você use. Você não quer que você use. Aí você tem o TED deles lá, que leva um tempo para entrar também, aí também não tem custo, mas assim, leva um tempinho. Eu lembro quando eu tinha uma conta lá, e eu recebi um pagamento no Bank of America. Aí o meu amigo chegou assim, Conte, já depositei teu dinheiro. Tá bom, valeu. Tinha acabado de chegar, primeiras semanas ali, tava com $1 em dinheiro, né, cartão e tudo mais. Aí no dia seguinte, Conte, já depositei para você. Aí, tá bom, você já me avisou, muito obrigado, né? Aí à tarde ele, Conte, você não vai aceitar? Falei, o quê? Você já depositou para mim, valeu? Não vou usar esse dinheiro agora, eu tenho outro dinheiro para usar. Não, abre o sistema do banco aí na internet, não tinha aplicativo na época, e aceita. Como assim aceita? É porque se você não aceitar, vai expirar e vai voltar para minha conta. Você tinha que aceitar. Né? E isso na nossa cabeça americana, caiu dinheiro na conta, ótimo. O americano falou, não, mas eu não reconheço essa entrada de dinheiro, não vou aceitar. É questão cultural que também ajuda nessa leitura da percepção de valor. Né? Exatamente, de novo, você volta no assunto. Percepção de valor é uma questão muito individualizada do consumidor. E o grande desafio hoje que se traz é justamente como eu trago essa personalização de experiência para cada consumidor. Então isso acaba sendo um desafio muito grande. Daí que vem
né, a grande game changer. Eu tenho a IA para pensar para mim. Então, em vez de eu ter a minha própria cabeça com os meus neurônios, eu tenho uma série de neurônios que vão usar e vão trabalhar para mim, seja qual for a inteligência que eu possa usar. Então, desde análise de dados, que a gente tem software, apps e softwares interessantes como o Julius e outros que fazem hoje essa análise já usando um Python, usando um R, um sistema avançado de análise, como o próprio GPTzinho, que quase todo mundo que está escutando aí já usou, já faz uso lá do gratuito. Sim, né? Faz uso do gratuito, para pelo menos entender como é que funciona. Experimentar. Para experimentar, usar uma ideia. Então, sim, ele acaba trazendo alternativas para você personalizar essa experiência. E essa personalização vai te trazer resultado, obviamente, lá na frente, né? Então, quanto mais eficientes as empresas forem na utilização desse tipo de solução, mais propensa a sucesso elas serão num curto espaço de tempo. E quanto mais elas negarem esse tipo de utilização, mais propensa é o insucesso ao fracasso. Como a gente... Não vou falar de fracasso, porque não quer dizer que por isso você vai a fracasso, mas ao insucesso, ao se manter num platô de mesmice, ou seja, ser a mesma coisa. Então esse é um diferencial muito grande, que a gente tende a provocar muito. Esse é do meu lado consultor, meu lado professor, meu lado que estuda essas questões, eu gosto de provocar muito o varejista, provocar muito o empresário, para que ele saia desse momento, dessa zona de conforto. Você tem que olhar para o lado. A grama é mais verdinha do vizinho. É assim, e olhe para ela. Porque tem jeito da tua ficar verdinha, porque o cara botou um adubo. Pode reclamar e faça o benchmark. Não fecha o olho. O fechar o olho é um problema. Eu já passei por indústrias no meu desenvolvimento profissional, e a gente viu que muitas vezes o fechar o olho foi o total fracasso e insucesso. Agora não é hora para isso, ok. Quando você acha que é hora, não vou falar que seja tarde demais, mas você já ficou para trás porque você perdeu o time. Né? A hora que você entende que, poxa, eu preciso olhar para isso, é porque já passou da hora. Já. Né? Alguém já está olhando há mais tempo. Alguém está aplicando. E se você está nos acompanhando, ficou provocado, quer saber mais, ficou curioso, como funciona as missões que o Jorge Biff leva para Nova York, para o NRF, para o Web Summit, para esses grandes eventos, que estão olhando tendência, estão olhando o futuro, estão olhando comportamentos e ofertas de valor, quer contratar o Biff, excelente palestrante também, que vai lá e doutrina seu colaborador, seu cliente, conta essas histórias de uma forma aplicável, né? Ou mesmo na sua consultoria, faz o seu merchan, deixa o seu recado, como as pessoas se encontram, como te contratam. O mais fácil de me achar hoje, né, pelo Instagram, né, @profbiff, né, o Biff é facinho, BIFF. Engraçadinho, você não esquece, né? Então, quase um BFF com Queen no meio. Exatamente. Boa, essa eu não tinha pensado. Pô, excelente. Você estava morando na América, cara. Você viu? Sempre duas cabeças pensam mais que uma, cara. E ali você me acha fácil, tem os links possíveis ali de contato. Mas realmente, a minha atuação é bastante, né? Hoje estou como professor convidado na UMass, na área de International Business, né? International Business. A minha atuação é muito a questão de desenvolvimento de inovação, consultoria na área tecnologia, principalmente novos mercados. A gente fala de desenvolvimento de novos mercados, porque eu entro não no mercado nacional só, mas como internacional também, né? Palestra, você precisar alguém para ir lá, botar a faca na turma e deixar os caras bem doidos, é a minha área. Eu não sou palestrante motivacional de estourar balão, todo mundo falar, não, isso aí não é comigo. Eu sou lá para botar fogo na turma e fazer o pessoal assim, realmente eu tenho que me mexer. Legal. Amanhã o negócio tem que acontecer. Então esse é o meu estilo. Me seguindo ali no Instagram, você consegue acompanhar as missões, etc, que a gente vai desenvolvendo. Eu desenvolvo missões para o Sebrae Paraná, Sebrae Santa Catarina, Sebrae Bahia, a Confederação do Comércio, Sescop e assim por diante, tem uma atuação bem ampla. Então, aí durante o ano aí são 10, 12 missões que acontecem ao longo do ano normalmente, né? Seja nacionais como internacionais. Esse ano, 2025, tivemos a NRF, vamos ter uma de agronegócio na região de Chicago, né? Vamos ter uma Web Summit no final do ano, lá por novembro, vamos ter China em outubro, provavelmente com o Sebrae Santa Catarina. Mas me acompanha nas redes lá que vocês vão sabendo um pouquinho sobre as missões. Quer vir com a gente?
Segue lá que vocês vão com certeza ver eu postando sobre elas, tem informações, né? Quando é subsidiado pelo Sebrae, são missões extremamente interessantes vocês participarem. Qualquer um pode participar. Crie um relacionamento com o seu Sebrae regional, porque o Sebrae está aí para ajudar os pequenos negócios, os empresários brasileiros, a função dele é essa, né? E nesses projetos, normalmente o Sebrae dá um auxílio, um subsídio no projeto, o que viabiliza para qualquer um. Principalmente no momento de arranque, né? Exatamente. A NRF é perfeita, gente. Quem é do varejo, quem é empreendedor e não foi numa NRF, põe na tua agenda. Tem que ir. Tá? Esse ano levamos 60 empresários, ano passado 60. Não, esse ano 60, são 40, 50, esse ano 80, cara. 80 contando a Bahia. Tá? E me corrija se estiver errado, né? Das 40 mil pessoas que estavam lá, cerca de 4 mil eram brasileiros. Então, se você está deixando para depois, se esse não é o momento de olhar para isso, acredite, tem pelo menos 4 mil brasileiros concorrentes seus que já estão olhando. Isso aí. A maior delegação do evento é brasileira, é a maior de todas. Ela passa de 4 mil, esse ano acho que falaram quase 6 mil. Tá? É um número razoável, ela vem crescendo ao longo do ano. Eles não têm um número efetivo, porque muda um pouquinho de um para o outro, né? Mas a única tradução que tem do evento é em português. Então, tá mais aí, você pode assistir as principais palestras, todas elas têm tradução simultânea. Então, quem não domina inglês, está lá. E quem está num grupo que nem está comigo, quando a gente faz a visita ao Expo, eu faço uma visita com todo mundo. Eu faço a visita do Expo lá um dia antes, faço 27 quilômetros num dia, cara. Pra fazer toda uma maratona quase. Uma maratona. Meia maratona, pelo menos. Eu faço andando todos os stands, faço uma seleção e levo para eles conhecer depois. Daí eu explico todos os stands em português, porque o pessoal que não domina... Sim, traduz. Fica mais fácil. Que mamata. Gostou? Vem com a gente, segue o canal, compartilha com os amigos, chama mais gente, como diz meu amigo parceiro Nascimento, que já andou por aqui. Né? Eu sou Alexandre Conte, convidado de hoje foi o Jorge Bife, e esse foi mais um ConteCast, seu conteúdo número 1 de marketing e gestão na web. ConteCast, seu conteúdo número 1 de marketing e gestão na web.